Oi gente, bem-vindo à minha terra. Esse vai ser um formato diferente que eu vou estar lançando aqui. Seria um recorrido semanal pela propriedade mostrando algumas das novidades que a gente pode encontrar. Então espero que vocês gostem desse vídeo e que desfrutem um passeio junto comigo. Então, oi gente, bem-vindos ao canal novamente. Para quem não sabe, meu nome é Samantha Klein e eu tenho o canal Mi Jardín en el Desierto, que está em espanhol. Mas agora eu vou começar a fazer uma série então de vlogs para vocês, para mostrar um pouquinho de quais são as novidades semanais que tem aqui na chácara, tá? Vou começar pela parte de pomar, que vocês podem ver que já avançou bastante. A gente já teve várias produções desde o primeiro vídeo deste canal, então vou mostrar alguma para vocês que já estamos colhendo bastante. Minha ideia agora também é plantar tudo ao redor da estrada aqui com flores para chamar mais polinizadores. Bem, a primeira, aqui no Brasil acho que todo mundo vai conhecer, mas quem sabe para fora não, é o caqui de chocolate. O que vocês veem agora é só um pouquinho da produção, porque já comi bastante. É uma fruta diferente do caqui branco, porque esse tu pode comer durinho e ele não vai ser muito adstringente. É uma fruta asiática, mas dá muito bem em locais subtropicais. Dá uma mordida para vocês. Por isso que a caqui de chocolate, ele é pretinho por dentro e ele é bem doce. Eu tô comendo desses assim, eu acho que uns 4, 5 por dia. Ele é muito gostoso. E outra que tá produzindo agora são os figos. Só que aqui, eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente tem o mesmo problema. Vou deixar aqui para comer depois. Os figos têm um problema que os passarinhos, antes de ficar maduro, começam a comer. Então, uma solução é colocar alguma malha. Eu quero comprar uma mais profissional que essa, mas já ajuda um pouco. A gente vê que tem muitos figuinhos aqui. Essa planta já produziu bastante, já comi bastante. Ainda assim, eles estão entrando um pouco e comendo eles. Mas já ajuda um pouco. E aqui tem outra planta, todas elas feitas de estaca, né? De figueiras que nós já tínhamos na propriedade. Essa é uma das partes da propriedade então que eu tenho bastante trabalho, porque eu tenho que ficar roçando constantemente. Ontem eu terminei de roçar então toda essa parte cá. Eu vou aos poucos, não tenho pressa também. Muitas pessoas, quando vivem em chácara, ficam com muita pressa de fazer tudo logo, mas eu vou tranquilinha no meu tempo. Bem, e tem várias outras, vou começar por lá. Tem várias outras que já produziram ano passado e que são lindas, gostosas e bem exóticas. Vou mostrar para vocês uma que é uma goiaba roxa. Por dentro ela tem um tom rosado. Muito bonita, não teve nenhuma praga atacando ela. Adorei bastante. Semana que vem já vai dar para colher ela. Olha que linda. Fruta de bom tamanho. E ainda tem outra variedade de goiaba, goiaba maçã, que também já produziu ano passado. Amei. Ela parece assim como um iogurte por dentro. E nós podemos ver que já está cheia de frutinhos aqui. Também vamos ter muito araçá, os abacaxis e ananás também já estão quase maduros. Acá, essa foi a primeira parte que eu plantei do jardim. Isso foi faz 3 anos. Os abacaxis, se plantados corretamente, em 3 anos já começam a produzir. Fiz uma fileira aqui muito grande de abacaxis e eles já estão entrando em produção.
E no pomar, por outro lado, a gente também vai ter já as laranjas sangrentas, que elas são vermelhas, no interior não é pomelo, produzindo. A gente tem flor nas ameixeiras, tem muitos tipos de bergamota e laranja também que vão ficar prontos agora já para esse inverno, né? Muito legal ver tudo já começando a crescer e produzir. Agora a gente está entrando em outono e as codornas estão parando de produzir, elas estão fazendo a troca de plumas delas, isso faz com que a produção delas caia bastante. Vou ter que colocar uma luz artificial agora para elas continuarem dando ovos, tá? Mas é um processo natural e a gente tem que aprender a conviver com isso. Se vocês veem, então, dá pra ver que elas estão bem feinhas, faltando muita pena. Isso não é nenhuma doença nem nada, é o momento delas de trocar a plumagem. Ainda tem ovo todos os dias, se vocês veem cá. Ainda assim eu consigo tirar uns 6 ovos mais ou menos por dia e isso tá perfeito pro meu consumo. Agora vamos indo mais para a zona da horta, porque também tem umas coisinhas bem interessantes acontecendo lá. Não esqueci de vocês falaram que queriam um vídeo do caramuela e eu vou fazer lá no outro canal, mas vai demorar um tempinho ainda porque ele ainda não está maduro, tá? Mas vocês veem a planta aqui, aqui já começam a aparecer os... Ó, esse já caiu, ó, já tá maduro, ó. Isso a gente cozinha que nem a batata normal. E ali tem um verde, aqui, ó. E tem vários outros mais. Assim que em um tempinho mais já vai ter vídeo sobre esse. Essa é uma planta invasiva, o jasmim do brejo, só que ela é 100% comestível. As flores a gente pode aproveitar em saladas. Comer assim. O perfume delas é genial. Também a batata dela embaixo vai ser comida que nem um gengibre, tá? Não recomendo plantar essa planta, mas se vocês têm algum brejo perto de casa, talvez vocês encontrem elas e podem aproveitar então na cozinha para vocês. E aqui é a produção então dos açafrão. Pode ver que tem bastante. Na frente tem umas melancias. E o gergelim tá quase maduro. Espero que não chova muito nas próximas semanas para ele amadurecer. E aqui uns amigos lá do Chile me deram umas sementes de melancias lemon drop. Aqui tá um dos frutinhos. Não produziu muito bem, mas já é algo. Mas lá na horta que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem os quiabos, cortei os vetiveres também ontem, mas se a gente vem pra cá, inhame, mostardas, amarantos e aqui a estrela do dia. Esse aqui é o Snake Gourd, também conhecido como goa, se eu não me engano. É um fruto de muito grande tamanho. Quando ele tá verde ainda, a gente pode comer ele que nem uma abobrinha e depois ele começa a ficar vermelho por dentro e a gente pode fazer como molhos de tomate. Obviamente não é tomate, é isso, mas podemos fazer com ele. Estou esperando esse amadurecer para também fazer um vídeo. E aqui do outro lado a gente tem vários menos maduros. Acho muito interessante essa planta. E ainda o verão não terminou, ainda tem alguns tomatinhos por aí. E outra que consegui também uns meses atrás é o xiço, que tinha tentado muitas vezes e não conseguia germinar. Eu acho que as sementes já estavam ruins. Mas aqui tá o xiço. O xiço, então, é uma variedade como de manjericão, não é da mesma família, mas é utilizado da mesma forma. E é uma planta oriental. Mas se a gente come, a gente vê que tem um gosto assim meio anisado, mas é muito diferente.
Muito bom para colocar em vários pratos, tanto em saladas também como pratos salgados. Na horta a gente não tem tanta novidade assim, porque esse foi um verão bem quente e eu quase não saí, eu confesso, trabalhei bem pouco nesse verão. Mas mesmo assim a gente pode ver que tem algumas coisinhas diferentes. Esse aqui também é um manjericão diferente, é um manjericão limão. O gosto dele vai ser mais alimonado, um pouco mais cítrico que o manjericão normal. Eu adoro esse gostinho assim, um pouquinho mais cítrico. Então, para mim, esse é muito bom. Eu gosto de passar aqui na horta e pegar de vez em quando um e ficar mascando, muito gostoso. E a partir daqui a gente já vai entrando na parte do jardim. Eu só vou mostrar as coisas assim mais diferentes que estão acontecendo. As bananeiras na frente da minha casa, também as bananeiras lá do pomar, já estão produzindo bastante. Já colhi, já vou ter que colher mais no pé dela, sempre folhagens, né? Obviamente. Olha que linda essa, é da mesma família do caramoela, só que essa é só ornamental. As folhas muito bonitas, começaram a subir meu margaridão vermelho, então até aqui em cima. Olha esse cacho aqui, ó. Isso sim que é riqueza. E vamos continuando. Consegui arrumar a bomba que tinham depredado aqui nas últimas semanas. Eu tinha ido para a praia, fiquei uma semana fora e alguém entrou na propriedade, vandalizaram, cortaram todos os cabos, cortaram as mangueiras, não só as minhas, mas também do meu pai, chamou a polícia, fizemos o BO, mas ficou assim, né? Assim eu acho que em toda a América Latina. Mas já conseguimos arrumar, então eu já tenho água novamente para conseguir regar minhas coisas. E aqui então, no pé das bananeiras, ornamentais como a actenante, samambaias, mirtilos, nicotianas, de tudo um pouco. Agora começa a época também de começar a semear algumas coisas para a época de outono, inverno, e também algumas coisas para o início da primavera, que seriam os bulbos, também começar a plantar as dedaleiras, as amapolas, as papolas, tudo isso tem que começar a plantar agora. Os crisantemos que aguentaram o verão, aí vão começar a produzir todas essas coisinhas pequenininhas aqui, que nós podemos ver. Todos eles são cabeças florales, então a gente vai ter bastante flor. Um amigo meu conseguiu uma perovskia que já queria bastante tempo também. Aqui tá ela, depois ela vai ficar uma moita de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro por aí. Agora ela tá pequenininha, mas já vai crescer. Essa é uma época que a gente tem que tentar manter mais as coisas. Agora começa a vir as temperaturas um pouco mais baixas e as coisas se mantêm mais fácil e a gente pode pegar esse tempo para fazer outras coisas. Mas verão é assim, né? É poda e rega, irrigação, são as coisas mais importantes. Agora eu já comecei a plantar algumas outras coisinhas e espero que vocês também. No outro canal eu deixei algumas outras tarefas que agora tem que fazer em outono e espero que vocês consigam cumprir tudo. Cortar grama também é uma grande coisa agora nessa temporada ainda de calor. Las Búlias são as minhas favoritas, de verdade é uma família muito variada, uma espécie muito variada e adoro elas, é muito boa para mariposas, para borboletas e vários outros polinizadores. E aqui ainda estão os cosmos que as gurias da Rainhas da Floresta me deu semente e olha que lindo já tá. Ele tá produzindo, acho, mais ou menos desde setembro. É uma planta muito resistente a tudo, a seca, muita chuva. Vento forte não, ela quebra, mas ela rapidamente rebrota. Muito linda e também atrai muitos polinizadores, que é a coisa que eu mais prezo aqui no meu jardim. Bom, aqui as roseiras começando a dar rosas de novo, a dar flores. E aqui ao redor do açude, então todas essas
alocásias, colocáceas, que todo mundo adora. E olhem aqui. Bem, e nos últimos tempos tem uma coisa que tá, digamos, bem, vou mostrar o jardim enquanto eu falo com vocês. Tem uma coisa que tá me tomando bastante tempo, seria todos os dias acordar e ter que ficar olhando planta por planta na base, porque a gente tem um inquilino desejado, mas bem chatinho aqui no jardim, que seria um tatu. Ele vem todos os dias aqui tanto na horta, no meio do mato, nas minhas plantas e começa então a escavar e muitas vezes arranca muitas plantas, come as raízes, então tem que ir e enterrar tudo de novo para que as plantas não morram. Olha que linda, né? Eu tô apaixonada por essa planta. O cheiro que ela dá de noite é incrível, incrível. Ela é polinizada por animais noturnos, então ela só libera quase o cheiro de noite. E eu acho estranho que ela começa assim, amarela, e depois ela pega sol e fica rosa. As flores duram 3, 4 dias mais ou menos, mas quando termina uma leva de flores já começa outra. E o que eu ia dizendo então, olha aqui, essa é a realidade do jardim todos os dias. Aí eu tenho que vir e começar a tapar. Pelo menos aqui não tinha nenhuma planta, né? Mas ele quase levou o meu crinum ali. Ó, quase levou o crinum. Então tem que vir e ir tapando os buracos. Então eu tô meio que proibida de usar esterco agora. Eu só posso, assim, colocar esterco nas plantas que já estão bem fixadas, porque ele não consegue mais arrancar. Mas as plantas recém-plantadas eu tenho que fazer um buraco, eu não posso adubar elas, porque o esterco é o que eles gostam, porque chama bichinho, besouro, minhoca, e é isso que eles vão comer, né? Então, nessa situação eu não posso colocar mais esterco, que é ruim porque as plantas demoram um pouquinho mais para crescer, mas elas vêm também mais fortes, porque elas precisam colocar as raízes para mais longe. Então elas ficam muito mais fixadas, elas aguentam mais os períodos de seca, então por um lado é algo positivo. Outra que consegui ontem é uma que eu tinha bastante lá em Arica, a minha vizinha Lúcia me deu. Esse é o crinum, daquele que dá aquela flor bem grandona que eu tinha no meu jardim del desierto, lilás e branca. Eu já tenho outras duas variedades ali pra frente. Ali na frente eu tenho da variedade rosa, agora não é a época de flor. E ali para trás eu tenho a variedade branca, que era da minha avó. Então já tem 3 espécies de crinums. Os crinums são alguns dos bulbos mais maiores do mundo e são bem interessantes também, com um aroma muito gostoso, assim, muito diferenciado. Então são plantas que sim ou sim eu quero ter no meu jardim, porque eu adoro eles. E com o final do verão a gente vê a finalização de algumas plantas de verão, que é o que a gente pode ver aqui na frente. Esse era um pet, uma parte do jardim que estava bem bonita durante o verão e agora ela já está começando a decair. Esses são os ageratums, a gente tinha rudbeckias, as asters também. Todas elas já estão finalizando agora. As zinnias vão aguentar um pouco mais de tempo, né? As zinnias sempre aguentam mais. Plantei um dos cosmos laranjas, esse ainda não começou a produzir. Ele foi feito de estaca, vocês podem pegar estacas deles. Mas ainda tem o seu charme aqui, né? Imagina o que é isso para os polinizadores, né? E obviamente tem nativas junto, aqui estão as sementes delas, mas olha que linda, se considera ince, né? Mas olha que linda essas inflorescências, para um arranjo, imagina num arranjo, muito bonita. E aqui também outra planta que começou a florescer é essa sálvia azul, acho tão linda.
E aqui a gente vai entrando no mato, não entrei hoje ainda, não sei se o Tatu fez das suas. Eu adoro essa transição assim, durante o dia que tá muito quente, tu pode vir aqui, tá muito mais fresquinho. E um trabalho durante todos os dias é juntar as grimpas que caem, né? Todo esse mato é feito abaixo de araucárias centenárias. Olhem só. Então tem que ficar juntando esse material. E aqui comecei a fazer o caminho de madeira para aproveitar os tocos e assim eles se decompõem mais rápido e assim eu contribuo então para a matéria orgânica de todo o bosque. As coisas aqui agora são um pouquinho mais paradas porque eu estava cuidando para o Tatu não fazer muito estrago. Então não tem muita novidade, acho eu. As marantas, né? Philodendrons. Vamos dar uma voltinha rapidinho aqui. Pink Princess, sempre meu favorito aqui do mato. Sempre colocando folhas novas. Olha que linda. Tem muitas coisinhas crescendo, mas ainda pequenininhas. E estou continuando o caminho para lá, para que assim eu tenha mais espaço para colocar mais variedade e não ficar um espaço assim só com cipós, né, que não produzem tantas flores, tantos frutos. Então isso já ajuda para a avifauna e para os mamíferos também. Não sei se vocês viram ontem lá no Instagram, eu coloquei, estava caminhando aqui na propriedade e encontrei 3 porco-espinhos. Eu adoro eles, é um dos meus animais favoritos. E quanto mais frutas a gente tiver, até flores eles comem, melhor então, porque assim eles vão ter alimento, não vão precisar buscar tanto fora e assim não vão ser tão depredados então por cachorros, por caçadores e outros. E para finalizar o vídeo eu quero mostrar todo mundo falando do café super caro, mas olha só a minha planta de café. Ele foi plantado 2 anos atrás e olha a colheita que vou ter esse ano. Tá envergado para baixo todos as ramas. Muito legal, né? Bem, e assim vai a chácara aqui. Vou dar mais atualizações para vocês, mais contínuo para vocês saberem o que está por detrás das câmeras de Mi Jardín Desierto. Aí, olha essa daqui na frente. Essa é uma banana roxa, ela ainda tá verde, né? Olha o tamanhão dela. Depois ela fica roxa e ela tem um gostinho assim meio framboesa, bem gostoso. Se vocês gostaram de um vídeo assim, semanal, mostrando um pouquinho, é fácil de fazer, então eu tenho tempo para fazer isso. Comentem aqui abaixo, compartilhem e assim o canal vai crescer e eu vou poder trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Era isso por essa semana e nos vemos na próxima. Tchau!